código de fábrica 930. Essa era a sigla interna do Porsche 911 Turbo em 1975. Um número que ia alterar para sempre a história dos esportivos de rua e, como colateral indesejado, criou muitas viúvas. Um carro de homologação para Le Mans que nasceu porque a Porsche não sabia mais onde enfiar o que estava aprendendo nas provas de endurance. Mas nós não estamos mais na década de 60. A gente não está mais na era do automobilismo romântico, no jogo da dinâmica veicular graciosa, naquela dança da derrapagem controlada. Não. No começo dos anos 70, o mundo do esporte a motor deixou de ser esgrima e virou tiro de espingarda calibre 12. Slicks gigantescos, turbos do tamanho de melões, pressurizando a mais de 2 bar, potências de 4 dígitos e aerodinâmica experimental para todo canto. Bom senso? Segurança? Opcionais frequentemente dispensados. Esse alguém em Stuttgart achou razoável vender um carro embebido nesse DNA brutal para pessoas normais, produção regular, com garantia e manual do proprietário. O resultado? De clássicos como 356 ou entusiasta e aliviado 911T, ou mesmo o carro de corrida emplacado Carrera RS 2.7, a Porsche repentinamente deixou a era da finesse para trás e criou um monstro de terra, couro, teto solar e vidros elétricos que adquiriu uma fama lendária por matar donos. Por isso, esse carro foi coroado com a infame alcunha de Widowmaker, o fazedor de viúvas, uma fama similar à da nossa Yamaha ID350 dos tempos, famosa viúva negra, mas em escala global. Agora, como que isso aconteceu? No começo dos anos 70, a Porsche estava realmente obcecada por turboalimentação. Tudo começou quando eles decidiram participar de uma categoria insana na América do Norte que praticamente não tinha limites no regulamento técnico, a Can-Am, que contava com pilotos lendários do universo da Fórmula 1, como Graham Hill e Dan Gurney, também pilotos da Indy, da NASCAR e de muitas outras categorias de todo mundo. Aquilo era absolutamente selvagem e vai ser o tema de um dos nossos próximos vídeos. Agora, para conseguir fazer frente à potência e ao torque dos protótipos equipados com os motores V8 Big Block de 7 litros ou mais que competiam lá, principalmente o Chevy 427 que estavam nos carros projetados e pilotados por Bruce McLaren e que ainda contavam com a genialidade de preparadores da NASCAR como o Smokey Yunick, bom, a Porsche se deu conta imediatamente que ia precisar desenvolver novas armas e bater pesado. E o que eles fizeram? Pegaram o 917, que originalmente competia no Mundial de Marcas, lá em provas como as 24 horas de Le Mans e 1000 km de Spa, e que já tinha um motor muito potente, um boxer 12 cilindros aspirado de 5 litros, só que em cima disso eles criaram o 917/10, uma versão biturbo do 917, inicialmente 4.5, uma carenagem aberta e muito mais aerodinâmica, desenvolvida só para Can-Am. Aliás, a princípio, eles chegaram até a criar um motor monstruoso aspirado de 16 cilindros e 6,6 litros, mas além do peso do motor de 16 cilindros, o entre-eixos do carro acabou precisando ficar longo demais. E para enfrentar aqueles V8 Big Block americanos, a sobrealimentação era fundamental para a demanda absurda de potência e baixo peso que a Porsche queria. Do quanto que a gente está falando? O 917/10 começou com uma voadora na boca de 883 cavalos e um carro de 837 quilos. Sim, amigos, 0,94 quilos por cavalo, menos de 1 para 1. Mas isso foi só o começo, porque em menos de 2 anos eles acumularam tanto conhecimento de preparação extrema que o 917/30, que foi a evolução natural do 917/10, com o motor 5.4 e beirando 3 bar de sobrepressão, chegou a quase 1.500 cavalos em configuração de classificação. A gente está falando, pessoal, de mais do que o dobro do que os 630 cavalos que o motor aspirado do 917 tinha, aquele que corria em Le Mans. Você tem noção disso? Era uma força tão absurda, tão sobrenatural, que o piloto Mark Donoghue, que era o campeão de 73 na Can-Am e que colaborou muito no desenvolvimento do 917/30, ele falava que o carro distracionava a mais de 300 km por hora. Ou seja, era tanta potência e torque que raramente o piloto conseguia cravar o WOT, Wide Open Throttle, 100% de abertura de borboleta no acelerador. E quando ele fazia isso, o carro distracionava mesmo a mais de 300 km por hora. E toda essa loucura aconteceu em paralelo ao que rolava lá do outro lado da sala de justiça na Europa. Em 72, a FIA, lá na Europa, muda o regulamento técnico do Mundial de Marcas. A ideia
ideia deles era limitar a potência dos carros, limitando o volume da cilindrada dos motores para conter os custos, mas também as velocidades absurdas que já estavam a 1/3 dos 400 km por hora em Le Mans. Então, de 5 litros, os motores teriam de diminuir para um máximo de 3 litros. E isso não é uma coincidência, porque é o exato volume dos motores da Fórmula 1 da época, facilitando o trabalho de equipes como a Ferrari, Matra, Lola, dentre algumas outras. E se você quisesse competir com turbos que ninguém usava na época nesse campeonato, bom, aí o seu motor teria de ter no máximo 2.1 litros, o famoso fator de equivalência 1.4. Na prática, pessoal, você teria de ser um motor tão pequeno que fazer um motor derivado da Can-Am seria algo meio que inviável. Parece até que eles fizeram de propósito para desincentivar os programas que rolavam em paralelo na Can-Am e facilitar a vida de quem estava investindo na Fórmula 1. Quem acompanhou bem o automobilismo nessa época sabe que a Ferrari estava fazendo um drama danado e ameaçando sair ou da Fórmula 1 ou dos campeonatos de esportes protótipos. Como o Mundial de Marcas era um campeonato de provas de longa duração, com provas que nem 24 horas de Le Mans, 1000 km de Nürburgring e 12 horas de Sebring, no fundo, pessoal, os dirigentes meio que seguiram crentes que ninguém ia ser louco de fazer um motor turbinado pequenininho para provas tão longas quanto essas que aconteciam no Mundial de Marcas, né? Seria uma quebra certa, com tanto tempo de carga plena. Mas eles apostaram errado, porque, como a gente viu, a Porsche já estava bem à vontade com os limites de sobrevivência térmica e mecânica de sobrecarga dos motores turbinados em todos os seus experimentos para participar da Can-Am. Então eles já tinham muito conhecimento acumulado sobre os limites de boost, pressão de cilindro, alimentação e como criar uma margem de segurança, porque eles já estavam desenvolvendo tudo isso desde 70 ou até mesmo antes para o campeonato que rolava lá na América do Norte. Então eles decidiram apertar o botão vermelho de guerra na Europa também. E assim, finalmente, em 74, nasce no Mundial de Marcas o laboratório turbinado, que é a peça-chave para você entender como que isso foi parar nas ruas. Então, a gente está falando do Carrera RSR Turbo. Mas muito cuidado, pessoal, porque esse carro só tinha cara de Porsche, mas metade dele era uma estrutura tubular, tem uma asa traseira digna de um Fórmula 1, e esse carro competia no Grupo 5, que é a categoria principal lá dos esportes protótipos, né? Então dá uma confundida porque ele tem cara de carro de turismo, mas na verdade era um protótipo. É um carro sensacional que merece um vídeo à parte também, mas aqui ó, só uma pílulazinha para vocês. 850 quilos, 500 cavalos a 1,5 bar de pressão, 0 a 100 em 3,2 segundos em 1974. Para pensar a respeito disso. Agora, protótipos são sensacionais, mas não são carros vendidos em concessionárias, e por isso a Porsche desde o começo queria algo mais tangível para os seus compradores, o que tem em Le Mans um bólido que só lembrava o 911 e nada mais. Então, assim que eles foram afinando a receita do Carrera RSR, eles já começaram a bolar algo especial para participar do Grupo 4, que aí sim é a categoria Gran Turismo, baseada em carros de rua preparados para competição, que na verdade era o interesse principal da Porsche desde o começo, né? Usar o automobilismo para vender mais carros de rua. Agora, nessa categoria, a FIA exigia que o carro que você fosse usar para competir no Grupo 4, ele fosse baseado em uma versão de rua que tinha que ter um volume mínimo de produção. Essa prática, todo mundo sabe, né, é conhecida como modelo de homologação. E esse carro de homologação não ia poder ser um 911 comum, porque o regulamento técnico exigia que muitos dos componentes de motor, câmbio, estrutura de suspensão fossem iguais ao do carro de rua. Então, se vocês quisessem fazer um turbo, não poderia ser baseado em um Carrera aspirado, por exemplo. E foi assim que nasceu uma nova linhagem. Nas pistas, os monstros turbinados 934 e 935, baseados no quê? Em um modelo de homologação de rua que a Porsche criou com seus engenheiros de competição só para atender a essa regra. Sim, foi assim que nasceu o Porsche 930, pessoal, vulgo 911 Turbo, vulgo Widowmaker, o fazedor de viúvas. Vocês entenderam a jogada invertida? Porque normalmente um carro Gran Turismo de corrida é um veículo de rua que é preparado para competição. No caso do 930, a história começa nos 934 e 935 de competição, e eles meio que criaram a versão de rua ali para satisfazer o regulamento com a versão de homologação. Só que quando você faz algo tão extremo assim, alguns colaterais surgiram, no caso no nosso 930, o Porsche 911 Turbo, né? Nos carros de corrida de endurance, a Porsche deliberadamente aceitava o lag maior e o turbo grande, e ainda usava uma taxa de compressão bem baixa ali nos pistões, né? E essas duas coisas juntas deixavam a resposta do acelerador pouco progressiva e traiçoeira, né? Aquela famosa curva de torque rampa de skate, né? Não tinha ninguém, de repente surgem 300 cavalos adicionais num espacinho minúsculo ali no contagiros, né? Em 1000 rotações por minuto você tinha um ganho de 300, 400 cavalos.
cavalos, né? E era uma coisa muito agressiva e, bom, você é piloto profissional, se vira para domar isso, né? E tudo isso fazia parte de uma estratégia intencional de você ter uma temperatura de pistões, de gás de escape mais controlada, os carros trabalhavam mais gordos também, então você tinha ali na média, você tinha um menor estresse térmico para aumentar a vida útil do motor, porque era muito tempo de aceleração plena. Lá no retão Naudiere, né, de Le Mans, que também é conhecido como Mulsanne, são 6 km de pé cravado, ou seja, mais do que o Autódromo de Interlagos esticado numa linha reta, só de pé cravado em uma volta. Agora você imagina isso numa prova de 24 horas, né? E aí o que aconteceu, pessoal, é que o 930 de rua herdou todas as características de comportamento para permitir a homologação da versão de corrida. E é por isso que ele é um carro tão esquisito de domar, porque tecnicamente, né, apesar da roupa luxuosa, ele era quase um experimento ali de endurance urbano, né? Deram uma amansada ali no motor do Grupo 4, vestiram o carro ali com um terno Gran Turismo, banco de couro, teto solar, vidros elétricos, botaram na concessionária, garantia, manual proprietário, mas na verdade a origem, a intenção original desse carro, na verdade nasceu para competir e ganhar no Grupo 4 das 24 horas de Le Mans, né? É simplesmente um especial de homologação travestido de um modelo de produção. E aí, pessoal, tem um detalhe a mais. O torque desse motor turbo, ele criou outro colateral que deixou o carro ainda mais complicado de domar. Porque a Porsche, ela teve de usar um câmbio de 4 marchas, que é o Type 930/30. Os demais Porsche, nessa época, os 911, já estavam usando um câmbio de 5 marchas. E, obviamente, isso não foi por economia, pessoal. Foi sobrevivência. Porque o torque simplesmente destruía o câmbio de 5 marchas do 911 aspirado. Então, eles tiveram de desenvolver uma caixa de câmbio específica, com uma carcaça mais reforçada, engrenagens ali do câmbio de cada marcha dimensionalmente maiores, mais parrudas, e para compensar o buraco de você ter uma marcha a menos, as relações de marcha ficaram super extra longas, né? E aí a consequência de todos esses reforços, de acordo com a Porsche, é que você não tinha espaço para uma quinta marcha. A gente sabe que a RUF, né, posteriormente mostrou para a Porsche que era possível, mas isso foi alguns anos depois. O resultado disso tudo era 100 km por hora você atingia ainda a primeira marcha, aí você tinha uma queda de rotação enorme entre as trocas, porque as marchas, a relação delas era super espaçada. E aí o que acontecia com isso? Você trocava de marcha e aí o turbo saía da faixa de eficiência, então você tinha um baita lag a cada nova marcha que você espetasse numa aceleração progressiva. Então o motor dava aquela apagada e de repente entrava aquele boost, aquele turbo todo, que era particularmente difícil de domar para um novato, né? E esse motor, ele não foi pensado para resposta rápida, para tiros curtos, né? Ele foi pensado para o contrário, carga contínua em autobahn, como um carro de corrida anda em Le Mans, né? Então, veloz sim, mas de uma forma diferente. E aí o que acontece? Com uma receita dessas, esse é um carro que não foi feito para reduzir marcha no meio da curva, como um motorista amador muitas vezes faz. Ele foi feito para você entrar na curva já na marcha certa, como um piloto profissional faz. O 930, pessoal, é um carro que não aceita você inventar muita história e pune severamente motoristas com mais coragem do que habilidade. Às vezes com uma perda total do carro, às vezes com a vida. Você está curtindo essa história? Você quer me ajudar a produzir mais conteúdos por aqui? Então seja um membro do canal, escaneando esse QR Code que você está vendo aí na tela com a câmera do seu celular. Você vai ter acesso antecipado a conteúdos e alguns deles são exclusivos para membros. Nesse momento, os membros estão curtindo a história de um senhor de 89 anos, dono de um Porsche 930, como esse que a gente está contando a história, com 1,3 milhão de quilômetros, com 750 cavalos. E também descobriram os detalhes das rodas que estão ali atrás, que eu comprei para o meu S2000, um vídeo que inclusive eu falo sobre os cuidados que você deve ter para escolher as suas rodas de uma forma que não só que caibam, mas também atendam aquilo que você quer fazer com o carro. E também camisetas e badges do Flatout estão de volta e é outra forma de você ajudar a gente. Você consegue os seus em loja.flatout.com.br graças aos nossos amigos da Interlace, que também possuem artes automotivas sensacionais. Tudo isso que eu falei até agora sobre o Boxer com um turbo grande, um câmbio de 4 marchas com relação bem espaçada, ainda tinha um outro fator de perigo, pessoal. A arquitetura do 911 clássico, que sempre foi um carro para iniciados, ele sempre apresentou uma curva de aprendizado particularmente desafiadora. Por quê? A gente tem 911. O
principalmente o clássico, o motor pendurado atrás do eixo traseiro, uma distribuição de peso extremamente traseira, 40% na dianteira, 60% na traseira, às vezes até mais peso do que isso na traseira. A gente tem um entre-eixos curtíssimo de 2,27 metros, o que faz o quê? O carro mudar de direção e girar muito facilmente em torno do seu próprio eixo, né? Uma característica física conhecida como inércia polar. A gente tem zero auxílio eletrônico, claro, como todo carro de época, e a gente tem o que muita gente de fora do mundo Porsche não sabe, que é uma suspensão traseira com sistema de braços arrastados, que quando ela era comprimida ou principalmente estendia ali no seu curso, ela sofria alterações severas de geometria, especialmente na cambagem e também na convergência. Então, em resumo, era quase como se a suspensão traseira tivesse uma vida própria à parte do restante do conjunto do carro. E esse momento, nessas alterações na geometria da suspensão, não era exatamente progressivo de acordo com o deslocamento da suspensão. Para o novato, a sensação é que isso surgia quase como um degrau. E para um piloto experiente, na verdade, tudo isso era usado a seu favor. Por exemplo, durante a frenagem e a entrada da curva, a suspensão traseira lá atrás, ela estica, né? Ela estende, né? E o que acontecia? Isso fazia o 911 perder bastante ângulo de cambagem negativo, né? Na prática, quando a gente vai analisar a aderência, você perdia a aderência nos pneus traseiros, nesse momento que perdia a cambagem negativa, e aí a traseira escorregava mais do que o normal, né? E aí, se pegar um piloto experiente, na verdade, ele consegue controlar como e quando essa rotação, né, esse deslizamento da traseira acontecer, para o carro apontar em direção ao centro da curva, ele poder acelerar até um pouco antes do que o normal. E de fato, até hoje o 911 requer e aceita bem uma leve pressão no pedal de freio durante a entrada de curva para frente e apontar melhor, né? Uma técnica conhecida como trail braking. Isso é fundamental para você guiar bem o 911, né? Mas tudo bem suave, né? Uma pitadinha de sal. Agora, com um aventureiro cheio de coragem e pouca experiência, aí acontecia o contrário. O cenário é o seguinte: você está indo em direção a uma curva de média ou alta velocidade, e aí você erra o julgamento de velocidade de entrada, e aí você entrou rápido demais. Pronto. Você criou o cenário mais perigoso do 911 clássico, porque você vai precisar tirar o pé do acelerador rapidamente ali, né, num gesto de uma vez, com o carro já indo em direção ao centro da curva. E aí você cria o famoso lift off oversteer, que é quando a traseira rotaciona, mas com violência. Então, para fazer uma analogia, em vez daquela pitadinha de sal que eu falei, na verdade você tirou a tampa do saleiro e pum, temperou sua comida assim. É exatamente esse o cenário que é extremamente perigoso, porque muitas vezes esse era o cenário que representava o prelúdio de uma rodada ou um acidente fatal. A rotação da traseira do 911 clássico faz parte da característica do projeto, mas exige muita suavidade e tem uma janela curta de reação para o piloto. Agora, você imagina isso acontecendo num carro turbo cheio de lag, que quando acendia esse turbo vinha com uma força brutal, querendo comprimir muito mais a suspensão traseira e ainda engolindo um caminhão de espaço em uma retomada. Para um novato, pessoal, o boost do turbo desse carro não se anuncia no presente, mas no passado. Ele não diz, ó, tô chegando, vai acontecer. Não, ele diz, já fui, lide com isso. Na prática, o 930 acabou acentuando todas as complicações e desafios de você pilotar rápido o 911 dessa era, e ter grana para você comprar um carro desses, infelizmente não era o suficiente para te dar as credenciais de você poder domá-lo. E obviamente ele não era arisco só na entrada de curva, nas saídas também. Quantos aventureiros não encheram o pé cheio de vontade no acelerador na curva, e aí o turbo, no K26, demora uma semana para responder, o cara acha que está seguro, que nada vai acontecer, quando o boost vem de uma vez, e aí o resultado, ó, aquela famosa rodada. Esse chão tá molhado, às vezes é mais do que o 360. Então, em resumo, pessoal, flertar com os limites de 930 em uma estrada sinuosa exige experiência de direção esportiva ou de pilotagem. Exigia suavidade e um autocontrole que são opostos à violência da força do conjunto mecânico. O 911 Turbo era um monstro e você tinha que ser um médico, com tocada planejada e reações cirúrgicas. Agora, só quem viveu os anos 70 e os anos 80 sabe como é que o mundo real era naquela época. Todo mundo dirigia muito mais rápido, mas nem todo mundo sabia o que estava fazendo. E aí, no meio dessa febre do automobilismo brutal dos anos 70, as mídias e as próprias marcas criavam um fascínio em torno do perigo, dos desafios dos limites. Era cultural, pessoal. É coisa da época mesmo, né? Quem nasceu, sei lá, depois dos anos 2000 não faz a menor ideia de como que era a atmosfera. E foi assim que nasceu o apelido de Widowmaker, o fazedor de viúvas no Porsche 930. Um carro de homologação para o Mundial de Marcas, um vencedor de Le Mans, só com motor amansado, suspensão mais macia, couro, teto solar e vidros elétricos. Em resumo, um caixão bem luxuoso e particularmente elegante.
Agora, a justiça seja feita com tudo, ele nunca foi um carro arisco em linha reta, mesmo em arrancadas, porque ele tirava o melhor proveito de você ter ali a carga do motor traseiro oferecendo muita tração desde a saída estática, né? Então, na verdade, pessoal, esse era o melhor estradeiro que a Porsche tinha feito até então. Eles criaram um conceito de um Super GT que o 911 hoje em dia ele sim faz espetacularmente bem, mas a semente dessa ideia nasceu nesse carro, 911 Turbo G-Series ou simplesmente 930. Os problemas aconteciam nas curvas e sempre com quem não tinha as credenciais para se arriscar com um carro desses, porque, como eu falei, né, essas características de se rotacionar tão facilmente, que fazia dele um carro tão perigoso para um novato, na verdade é justamente o que fazia ele tão eficaz para quem tinha as manhas ali da tocada do carro. Era uma característica de projeto que fazia dele uma espécie de nunchaku automotivo. Era fácil de você se machucar, mas era uma arma mortífera. Por isso, por quase 30 anos, a Porsche manteve todas essas características de suspensão do 930, incluindo a geração seguinte, que foi a 964, que foi até 1994, e só na geração 993 que eles foram introduzir um conjunto de soluções conhecidas como Weissach Axle, né, que era basicamente uma série de soluções que permitiram um controle de geometria da suspensão traseira mais dócil e progressivo para o iniciante, né? Então usaram buchas diferentes, assimétricas, pick-up points, os pontos de fixação da suspensão diferentes, né? A geometria dos braços diferentes, e com isso o carro ficou mais dócil, mais amigável, porque até então, como uma boa marca alemã dos anos raiz, a Porsche nunca esteve exatamente preocupada com o que seus donos faziam depois que eles tiravam o carro da concessionária. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até o final. Espero que você tenha curtido essa história. Não esqueça de deixar sua curtida, seu comentário, que isso ajuda a gente bastante. E se você quiser realmente ajudar a gente a produzir mais, aí, meu amigo, seja um membro do canal escaneando esse QR Code que está vendo aí na tela com a câmera do seu celular. Em troca, você vai ter acesso antecipado a vídeos nossos e também conteúdos exclusivos. E outra forma de você me ajudar é comprando as nossas camisetas, pôsteres e badges, né, os adesivos do Flatout, que estão sendo vendidos pelos nossos parceiros da Interlakes, que também possuem umas artes automotivas sensacionais. Para você conhecer tudo isso, aí é só acessar loja.flatout.com.br. Valeu, gente. Muito obrigado e até a próxima.